Olá, seja bem-vindo a mais uma série de videoaulas. Então, nesta série, eu vou abordar o assunto desenvolvimento de aplicações desktop com Microsoft Visual C Sharp. Eu sou José Alberto Mattioli. Bom, então eu quero dar um aviso prévio que essas videoaulas ela não é um curso completo. Então, ela é um material desenvolvido com o objetivo de servir de apoio aos alunos para os quais eu leciono no Colégio Técnico da Unicamp em Limeira. Então espera-se que quem estiver assistindo, acompanhando essas aulas, já tenha alguma noção de programação, de preferência em programação C Sharp e com a base de orientação a objeto. Então, apesar de ser pública, né, de eu colocar para acesso público dessas violas, ela tem um pré-requisito que é alguma noção de programação e, se possível, de orientação a objetos. Bom, então a gente vai falar de Windows Forms Application. Então, o que são Windows Form Application? A gente pode desenvolver diversos tipos de aplicações. Então, até agora, no caso dos meus alunos, obviamente, a gente trabalhou com aplicações console application, são aquelas aplicações que não têm interface gráfica, que é só aquela tela preta, né, aquela do terminal de comando. Então a gente trabalhou mais a parte de programação, entender as estruturas de programação. Então não tinha, naquele momento, necessidade da gente ter interface gráfica. Então agora, nessa série de videoaulas, a gente vai abordar a construção, né, o desenvolvimento de aplicações com interface gráfica. E na linguagem C Sharp, no Visual Studio de forma geral, é conhecido como Windows Forms Application. São aquelas aplicações que têm aquele padrão de tela do Windows. Bom, eu recomendo esse livro, C Sharp e Visual Studio, Desenvolvimento de Aplicações Desktop, do Everton Coimbra de Araújo. A editora é a Casa do Código. Você pode acessar através do site www.casadocódigo.com.br. Então é um livro bem didático para iniciante. Eu gostei bastante. Ele desenvolve vários projetos e vai aumentando a complexidade do ponto de vista de programação e sempre apresentando exemplos. Então, se você estiver interessado, eu recomendo este livro. Bom, então vamos à prática, né? Então o objetivo aqui é sempre apresentar os conceitos de forma prática. Então vamos ver como que a gente cria um projeto. Então nesta aula o objetivo é só apresentar a estrutura básica de um projeto do tipo Windows Forms no Visual Studio, usando a linguagem C Sharp, né? Então aqui no Visual Studio eu venho aqui, ó, arquivo, novo, projeto. E aqui então Windows Forms Application, aplicativo do Windows Forms. Só que eu não vou criar o projeto direto. Então, como já é conhecido dos meus alunos, sempre que a gente cria um projeto, ele cria um outro super projeto, né, um projeto principal chamado Solution, que é um projeto especial que contém dentro dele outros projetos. Então, ao invés de criar o projeto aqui e deixar ele criar uma solution, eu vou criar aqui, ó, outros tipos de projetos, escolher aqui, ó, soluções Visual Studio, e vou colocar aqui, eu vou colocar aqui como nome DAD, Desenvolvimento de Aplicações Desktop, Intro, Introdução, DAD Intro. Bom, aí ele criou então uma solution, uma solução. Então, uma solução ela pode conter um ou mais projetos. Então eu vou adicionar aqui um novo projeto. Então adicionar, então botão direito no nome da solução, aí escolhe adicionar novo projeto. E agora sim eu vou escolher então aplicativo do Windows Forms. E vou escolher aqui exemplo 1. Exemplo 001. Bom, então sempre que a gente cria um novo projeto Windows Forms, ele já traz aqui um formulário em branco. Você pode trabalhar a partir dele. Tem gente que gosta de excluí-lo. Por quê? Porque a gente tem que trocar os nomes dele e
Então, às vezes, a pessoa prefere excluir o form, essa tela, que vai ser uma tela onde o usuário vai utilizar a sua aplicação. Então, tem gente que prefere excluir e criar uma nova tela com o nome que deseja dar a essa tela. Ou a gente pode também escolher aqui, ó, renomear. Então, eu vou colocar aqui intro. Então, minha primeira aplicação, uma introdução ao Windows Form, né? Então, aí ele trocou. E uma coisa que a gente tem que sempre observar, ó, ele sempre cria um, um componente que é o formulário. E ele tem sempre também, sempre que você cria um projeto do Windows Forms, ele vai ter sempre um arquivo de código em C# aqui chamado program.cs. Nesse program.cs, o objetivo dele é carregar a tela inicial da sua aplicação, do seu sistema. Então aqui ele dá aqui, ó, application.run, new, e o objeto da classe intro. O que é o objeto da classe intro nesse caso aqui? É o meu formulário. Bom, aqui também a estrutura do projeto, ó, sempre vai ter aqui uma categoria chamada Properties. São as propriedades do seu projeto. Tem outro aqui que são referências. Então, o seu projeto pode usar códigos que você desenvolveu fora desse projeto. Então, ele teria que fazer uma referência àquele outro projeto que você possa, por exemplo, ter criado, que vai utilizar em diversos outros projetos. Então, aqui você colocaria uma referência. E ele sempre vai ter também um arquivo chamado app.config, que é um arquivo de configuração ó, no padrão XML. Aí, os formulários que você adicionar. Então, essa parte aqui, Properties, Referências, app.config e Program, ele é fixo, todo o seu projeto Windows Form vai ter. O que vai mudar é o resto, né? Por exemplo, os formulários e outros arquivos que você tiver como apoio. Bom, então aqui a gente tem um menu do Visual Studio. Do lado esquerdo aqui, geralmente a gente tem uma caixa de ferramentas e outras opções. Se não estiver aparecendo isso daqui, você vem aqui ó, em exibir e procura aqui ó, caixa de ferramentas. Então tem um monte de opções, mas essa daqui é o que a gente vai mais usar. Você pode também ó, deixar ela deixar com que ela recolha de forma automática. Na hora que você precisa, você clica aqui e ela abre. Se você quiser deixar ela fixar, você clica aqui nesse alfinetinho aqui e ele deixa retrátil ou não. Aqui também é comum a gente ter, bom, esse daqui é o gerenciador de soluções, onde tem o seu projeto ou os projetos, né? Mas tudo que você colocar nessa tela são objetos. E todo objeto, como a gente já viu na introdução à orientação a objeto, ele tem propriedades, né? Então esse formulário é um objeto. É o objeto que vai servir como janela, como tela para o usuário. Então ele tem propriedades. Se eu clicar aqui no F4, ele abre uma tela aqui, ó, que são as propriedades desse formulário. Só para a gente ilustrar, eu vou colocar aqui introdução. Então ele tem diversas propriedades. Ó. Uma propriedade é a propriedade text, que é o texto que eu quero mostrar aqui na barra de títulos desse formulário. E aí a gente tem uma série de outros, por exemplo, o name, vou colocar frm intro. Então é comum também a gente dar um prefixo de acordo com o tipo de projeto, de objeto. Então frm é form, o nome do form intro. Né? Então aí a gente tem uma série de outros. Por exemplo, eu tenho aqui o Windows State. Na hora que eu executar o meu programa, ele vai abrir essa tela. Qual que é o estado dessa janela? É normal, ou seja, do tamanho que eu dimensionei na hora que eu projetei? Ou eu quero colocar aqui, ó, por exemplo, maximizado. Então se eu der aqui o F5, eu vou executar o meu projeto para testar, para ver como que ele está ficando. Então aqui está a minha tela, ó, introdução, e ele está está maximizado, ocupando a tela toda. Fechei. Se eu deixar aqui normal e dar um iniciar ou teclar F5, aí ele abre, ó, do tamanho normal que eu criei. Aí eu posso maximizar, por exemplo, voltar ao tamanho que ela estava antes, fechar.
Então, se ela não estiver ocupando a tela toda, eu posso, por exemplo, definir a posição inicial dessa tela. Eu posso escolher aqui, por exemplo, Center Screen. Aí clico aqui e ele já vem centralizado na tela. Então tem uma série de propriedades. Se você quiser, você pode explorá-las, né? Então aqui, ó, Back Color, por exemplo, a cor de fundo da tela, né? E uma série de outros. Tem uma outra aqui que é a transparência, que eu esqueci o nome da propriedade agora, mas você define se ela vai ser opacidade. Eu vou colocar aqui 75%. Aí eu vou executar. Então, ó, essa tela está, ó, com uma certa transparência. Então, opacity ou opacidade. Tá? Então, dá uma treinada aqui nas propriedades do formulário. Então, na próxima aula, a gente vai continuar nesse mesmo projeto e a gente vai colocar aqui alguns componentes aqui para a gente ver como que a gente cria, como que a gente monta uma tela para um projeto Windows Forms. Então, aguardo você na próxima videoaula e espero que você tenha tempo de praticar aqui para ver quais as propriedades e o efeito de cada uma delas. Até lá!